O que podemos dizer sobre os originais do Novo Testamento e sobre o monumento ao Deus desconhecido? Existem evidências de que o Novo Testamento não tenha sido originalmente escrito em grego, mas apenas traduzido para o grego em certo tempo, quando muitas corrupções foram inseridas. As evidências mais claras foram as palavras não gregas que permaneceram no texto grego, como Talita Cumi ou Li, lama sabachthani. Essas são evidências de um trabalho de tradução e não de um original sendo escrito. Existem ainda hoje fragmentos do Novo Testamento grego com os nomes escritos em caracteres hebraicos dentro do texto grego. Essa é mais uma evidência da importância que inicialmente era dada ao nome, ao menos pelos primeiros tradutores. Com o passar do tempo, as novas traduções e as cópias das cópias acabaram por suprimir por completo o nome do texto grego, substituindo-o por ídolos ou títulos idolátricos. Certamente que o Messias e os discípulos não falavam grego quanto ao Deus desconhecido. Esta tradução não representa fidelidade ao que realmente estava escrito, uma vez que Deus é uma palavra derivada de Zeus, e este Zeus eles conheciam muito bem. Não era de forma nenhuma um desconhecido deles. O que estava escrito era o supremo desconhecido, e não ao Deus desconhecido. Até porque a palavra Deus em português, que é um título, é originada do ídolo Zeus, da mitologia grega, que é um nome e não um título. Naquela época, não existia a palavra Deus, mas apenas o nome do ídolo Zeus, o qual era muito bem conhecido por todos, e de forma nenhuma poderia ser mencionado como desconhecido. Assim, se lá estivesse escrito ao Zeus desconhecido, seria cômico, porque todos iriam rir daquilo, uma vez que este ídolo era extremamente popular e não tinha nada de desconhecido. Certamente a palavra usada nesta expressão se referia a um ser supremo que não era conhecido por eles, o que inclusive evidencia a falta de crença deles em sua própria mitologia. Uma vez que eles sabiam da existência de um ser supremo que estava acima das suas próprias crenças mitológicas. Note agora o ponto mais importante. Apesar de eles reconhecerem que havia um ser supremo que estava inclusive acima de suas divindades mitológicas, eles o chamavam de desconhecido, pelo simples fato de não saberem o seu nome. Eles tinham convicção de que havia um ser supremo, a ponto de até construírem um monumento para este ser supremo, mas o definiram como desconhecido, simplesmente porque não sabiam o seu nome. O que Shaul, corrompido como Paulo, fez foi simplesmente anunciar o nome deste ser supremo, anunciando também o nome do seu Messias, Yahushua, e levando até eles a salvação. Considere aqui também o seguinte fato. Se eles já tinham crença num desconhecido, embora não sabendo o seu nome, se isso fosse suficiente, por que Shaul teria ainda de lhes anunciar aquele no qual já criam, a ponto de construírem um monumento? Shaul poderia simplesmente ter virado as costas e dito: vocês já creem, então sigo adiante para outra cidade. Contudo, isso não foi o que Shaul fez. Pelo contrário, passou a anunciar-lhes, identificando o Criador e seu Messias. Assim, enquanto não sabemos o verdadeiro nome do Criador Supremo, Yahu, e de seu Messias, Yahushua, eles também são desconhecidos para nós. Não basta saber que eles existem, mas é preciso sabermos quem são. Eu posso até tentar dizer assim: houve um homem, nascido de uma virgem, há cerca de 2000 anos, em Betlehem, corrompido como Belém, que fez muitos milagres, trouxe uma mensagem de salvação e amor, e finalmente morreu por nós pregado num madeiro aos 33 anos, para que nossos pecados fossem lavados em seu sangue e fôssemos remidos, recebendo a adoção de filhos e a vida eterna. Se você esquecer tudo o que ouviu de errado até hoje, e imaginando que fosse a primeira vez que você ouvisse algo parecido, certamente a primeira pergunta que você faria seria: quem é ele? Então eu diria novamente a você: você quer saber quem é ele? Ora, ele é aquele homem que nasceu de uma virgem há cerca de 2000 anos, em Betlehem, corrompido como Belém, que fez muitos milagres, trouxe uma mensagem de salvação e amor, e finalmente morreu por nós pregado num madeiro aos 33 anos.
para que nossos pecados fossem lavados em seu sangue e fôssemos remidos, recebendo a adoção de filhos e a vida eterna. Então certamente você me diria, isso tudo você já me disse antes, mas eu quero saber quem é ele. Ou seja, qual é o seu nome, como ele se chama. Por quê? Porque ninguém pode ser identificado somente pelos seus feitos ou por suas palavras, principalmente quando existem impostores querendo reivindicar para si tais feitos e tais palavras. Isso tudo porque um dia, um tradutor inescrupuloso e maligno achou que poderia substituir o nome mais santo que existe por algum outro. E as pessoas caíram nessa armadilha, começando a cultuar um falso Messias. Só para você conseguir perceber que está sendo esclarecido e que as Escrituras nos dão toda a base para o que afirmamos, leia com atenção Provérbios, capítulo 30, verso 4, para ver a importância da identificação pelo nome. Se o ouvinte for daqueles que buscam a verdade de coração, e também daqueles que podem dizer agora, ainda lhe ouviremos falar sobre isto outra vez. Assim como o povo grego um dia disse a Shaul, julgando ter ouvido dele algo realmente interessante, e que lhes interessava saber. Visite nosso site, que pode ser encontrado na descrição deste vídeo. Desejo a todos uma boa leitura, e até outro vídeo.